Matemática, 12º ano. Ensino médio são dois níveis abrangidos por esta aula de derivadas. Vamos falar da função derivada. Temos aqui um índice no lado esquerdo onde dá para ter noção da evolução da matéria. Estamos mesmo à beira de entrar nas regras de derivação e vamos, neste caso, apresentar a função derivada. Portanto, vamos recordar que uma função f é derivável num ponto x0 pertencente ao intervalo AB do domínio de f, se o limite que aqui apresento existir e for finito. Ou seja, o limite, quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Portanto, se este limite existir e for finito, nós temos que a função é derivável no ponto x0. Portanto, uma função é derivável num intervalo aberto se é derivável em todos os pontos do intervalo. Quer isto dizer que, a partir da definição de derivada, num ponto, nós chegamos à derivada, à derivabilidade no intervalo. Portanto, ela tem que ser derivável em todos os pontos do intervalo. Quer isto dizer que se estivermos a trabalhar, por exemplo, um intervalo aberto AB, por exemplo, de 1 a 10, ela tem que ser derivável. Para ser derivável em A10, tem que ser derivável no 1, no 7, no 8, no 9 e assim por diante, em todos os pontos do intervalo. Agora, para ser derivável no intervalo fechado AB, tem que se acrescentar à derivabilidade em AB os pontos A e B. Portanto, ela tem que ser derivável à direita do A e também à esquerda do B, que é para fechar, portanto, o intervalo. E as derivadas laterais foram abordadas na aula correspondente a este tópico. De uma forma geral, sabemos que as funções polinomiais, racionais, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas são deriváveis no seu domínio. Portanto, é algo muito importante para nós garantirmos a derivabilidade. E temos a definição de derivada, que nos diz que se considerarmos um conjunto A do domínio de f, portanto, um conjunto contido no domínio de f, como sendo o conjunto formado por todos os pontos onde a função f é derivável, chamamos função derivada de f à função que se denota por f', que tem como domínio esse conjunto A, conjunto chegado a R, que a cada objeto x corresponde à sua derivada. Quer isto dizer que a função está definida no conjunto dos pontos onde a função f é derivável. Esse subconjunto é obrigatoriamente um subconjunto do domínio de f. Vamos aqui avançar para um exemplo. Temos aqui uma função definida em R por esta expressão se x for inferior a 2 e por esta se x for superior ou igual a 2. E nós queremos definir a função derivada. E deste modo, para x menor do que 2, podemos calcular a derivada com base na definição de derivada. E vamos então trabalhar com esta conhecida forma da derivada no ponto x. Normalmente trabalhamos com a derivada no ponto x0, no lugar deste x está um x0. E vamos então substituir o f de x mais h pela expressão que resulta de substituir aqui em cima o x por x mais h. Portanto, fica 2 abrir parênteses x mais h. Nós estamos a trabalhar os casos em que x é inferior a 2. E, deste modo, substituímos também o f de x por 2x mais 1. E agora, há que simplificar a expressão do numerador. E ficamos com 2h, porque se multiplicarmos o 2 por x fica 2x, se multiplicarmos 2 por h fica 2h, portanto 2x mais 2h mais 1 menos 2x menos 1 fica simplesmente 2h. E agora, perante o facto de termos uma determinação 0 sobre 0, porque ao substituir o h por 0 fica 0 sobre 0, nós podemos simplificar o 2h sobre h e fica simplesmente 2. O limite quando h tende para 0 de 2 fica simplesmente 2. E temos então a derivada para x menor do que 2 determinada. Consideremos então novamente a função f e agora vamos fazer a derivada para x superior a 2. E vamos ter que se fazer a aplicação da mesma limite de há pouco, mas agora com o ramo de baixo. Vamos fazer o cálculo do f de x mais h substituindo o x por x mais h. Portanto, fica simplesmente x mais h ao quadrado, mais 2 vezes x mais h menos 3. E agora então, ficamos com a expressão aqui completa, que temos aqui em cima. Vamos lhe subtrair o f de x, que fica
menos x² mais 2x menos 3. Não nos podemos esquecer de parênteses porque este menos vai trocar o sinal da expressão toda. E agora, desenvolvendo as expressões que temos para desenvolver no numerador, neste caso o quadrado de uma soma, aqui fica 2x mais 2h. Aqui também podemos simplificar, troca o sinal de tudo. Menos 3 e aqui ficam os sinais todos trocados. Menos x² mais 2x menos 3. Simplificações feitas, nós vamos chegar a esta expressão mais simples. Portanto, aqui há muita coisa que dá para simplificar. O x² com menos x² corta. O 2x com o menos 2x corta. O menos 3 com o 3 corta. E por isso ficamos com esta expressão simplificada. E note-se que ao substituir o h por 0 ficamos com 0 sobre 0. Portanto, uma interminação. Para levantar, colocamos o h em evidência no numerador. Portanto, aqui fica h vezes 2x. Neste caso fica h vezes h que dá h². E aqui h vezes 2 dá 2h. E podemos simplificar este h com este h e ficar com uma expressão bem mais simples. Fica ao limite quando h tende para 0 de 2x mais h mais 2. Substituindo o h por 0, fica simplesmente 2x mais 2. Concluímos então que a derivada para x maior do que 2 vai ser simplesmente 2x mais 2. O ponto da abscissa 2 é um ponto de transição de ramos. Transita de ramo deste ramo para este. E estando f definida à esquerda de 2 por uma expressão diferente da que define f à direita de 2. E por esse motivo, vamos ter que determinar as derivadas laterais esquerda e direita do 2 para averiguarmos a existência de derivada no ponto 2. Portanto, é fundamental fazê-lo, não podemos fazer de outra forma. E neste caso, então, vamos ter que a derivada à direita, por definição, para mais pormenores sobre este assunto, posso recomendar a aula onde se abordou este assunto, derivadas laterais, vai ser por definição o limite quando h tende para 0 mais de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h. À direita de 2 nós temos que considerar a função x² mais 2x menos 3 para fazer o cálculo de f de 2 mais h. Cálculo esse que pode ser feito substituindo nesta expressão o x por 2 mais h. Fica, portanto, isto que aqui estamos a ver. X mais h ao quadrado mais 2 vezes x mais h menos 3. E agora, o f de 2 é feito também neste ramo. Portanto, aqui está x maior ou igual do que 2. Vou substituir a expressão aqui. Vou pôr o f de 2 que é 5 aqui. Portanto, o f de 2 é 2 ao quadrado que é 4 mais 2 vezes 2. 4 mais 4 dá 8. 8 menos 3 dá 5. E agora simplifico a expressão do numerador, aplicando aqui o quadrado da soma, portanto, o quadrado do primeiro mais o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Desenvolvo parênteses, embaraço parênteses, faço a simplificação da expressão e chego a esta expressão simplificada que nos conduz a uma interminação 0 sobre 0. De facto, ao substituir o h por 0, dá 0 sobre 0. E agora é a altura de pôr o h em evidência neste numerador. Portanto, 4h mais 2h dá 6h. Portanto, basta pôr aqui um 6. E agora este h simplifica com este h e já consigo calcular um limite mais simplificado. Ao substituir o h por 0, fica 0 mais 6, que é igual a 6. Conclusão, a derivada à direita de 2 vai dar 6. E a derivada no ponto 2 só vai existir se a derivada à esquerda der igualmente 6. É o que nós sabemos do capítulo de derivadas laterais. Vamos então anotar aqui que a derivada de 2 é 6. Para ter mais espaço, contraímos o resto. Vamos aqui fazer a derivada à esquerda. A fórmula é similar, só que agora vou usar o ramo de cima. Para calcular o f de 2 mais h no ramo de cima, substitui-se o h por 2 mais h. Portanto, fica 2 vezes 2 mais h mais 1. O f de 2 continua a ser visto no ramo de baixo. É onde está definida. Daí que se tenha que fazer essas contas à parte. Portanto, ou seja, quando é para calcular a derivada num ponto de transição, vamos ter que, mesmo no outro ramo, utilizar, como é o caso, o ramo que tem a imagem do ponto. Portanto, não é o mesmo ramo onde estamos a trabalhar o f de 2 mais h. Portanto, é um pormenor importante. Simplificando a expressão, portanto, dá 4 mais 2h mais 1 menos 5, que é menos 4, fica simplesmente 2h sobre h. Novamente, uma interminação 0 sobre 0, mas depois simplificada a expressão, 2h sobre h dá 2, e o limite quando h tende para 0 menos de 2 fica 2. Chegamos à conclusão que a derivada à direita de 2 é 6, a derivada à esquerda de 2 é 2, e como a derivada à esquerda é diferente da derivada à direita, podemos concluir
que não existe derivada no ponto 2. Mas, assim sendo, como é que vai ficar a função derivada? Vai ficar como aqui apresentamos. Portanto, o seu domínio, ou seja, o conjunto de pontos onde ela é derivável, vai ser R excepto 2. Portanto, nós sabemos, nós encontramos a derivada, a expressão derivada para qualquer um dos outros pontos de R, com exceção do 2, que vimos que não havia pelo facto de derivadas laterais serem diferentes, e que associa a cada x 2 se x for menor do que 2. Portanto, foi isso que nós concluímos quando calculámos a derivada para x inferior a 2, deu-nos sempre a 2, e vai dar 2x mais 2 no caso de x ser superior a 2. Foi isso que concluímos quando derivámos a expressão quadrática. E é esta a conclusão final, e é nisto que consiste a função derivada. Portanto, este é um exemplo bastante representativo da mesma. Recomendamos agora que se pratiquem os conceitos adquiridos nesta aula resolvendo a parte da ficha de derivadas correspondente à aula 6. Portanto, é fundamental que o façam para consolidar esta matéria. Espero muito sinceramente que a tenham compreendido. Até à próxima.